voltar então. Ora bem, eu vou continuar então por dizer que hoje é o quarto dia da contraofensiva ucraniana. Numa primeira fase, a pretensão ucraniana é empurrar as forças russas para a margem esquerda do rio Dnipro. E não só, eu vou passar a dizer aquilo que já tinha dito, que eu não sei se vocês já tinham acompanhado ou não, ainda bem que me avisaram que eu estava aqui sem som. Muito bem. Muito bem. Agradeço a paciência. Eu estou a tentar mostrar-vos aqui o mapa, que não está fácil porque isto é muito lento, sobretudo a carregar o mapa e a transmissão. Ora bem, quando nós falamos em margem direita e margem esquerda, nós falamos, sobretudo, partindo do princípio que temos a nascente do rio nas nossas costas e que temos o local onde vai desaguar, o mar onde vai desaguar, à nossa frente. Portanto, Lisboa é a margem direita do Rio Tejo e não necessariamente a margem norte, a menos que nos queiramos inspirar nos pontos cardeais, e a chamada margem sul é a margem esquerda. Da mesma forma que no Porto, também o Porto é a margem direita do Rio Douro e Vila Nova de Gaia é a margem esquerda do Rio Douro. Portanto, e aqui nós temos no Rio Dnipro, temos, desde logo, vocês percebem quais são as áreas que estão aqui controladas, vocês percebem que temos aqui o Rio Dnipro a atravessar, basicamente, uma parte, tudo o que está vermelho é controlado pela Rússia ou por aliados pró-russos, o que está na margem esquerda também. E nós temos a distância entre as províncias de Mykolaiv, o que está azul é controlado pelos ucranianos, pelos militares ucranianos. E, basicamente, o que temos aqui é um confronto entre as províncias junto à fronteira, um confronto entre ucranianos e russos, junto à fronteira das províncias de Mykolaiv e de Kherson. Mas espero que já consigam ouvir. Já conseguem ouvir, certo? Pronto. Ainda bem que já conseguem. Agora, olhando exatamente para este mapa, vocês o que é que se consegue, o que é que se pode retirar daqui? Desde logo que, numa primeira fase, a pretensão ucraniana é empurrar as forças russas para a margem esquerda do rio Dnipro. Portanto, basicamente, estes militares russos que estão aqui nesta área, o objetivo é empurrá-los para a margem de cá. Podem fazê-lo os ucranianos de duas formas. Ou obrigando os russos a retirar, ou destruindo pontos que impeçam o funcionamento das rotas de abastecimento e cerca impeçam os russos na margem esquerda a ter contacto com a margem direita. Portanto, isto obriga, em última instância, os militares russos na margem direita à rendição, ou então a morrerem se resistirem. Portanto, é basicamente a tática que tem sido implementada pelos russos ao longo dos últimos tempos também, incluindo no Donbass, que é de criar pressão e de cercar de tal forma os militares ucranianos de forma a que os force a render e a depor armas. As estradas, neste caso concreto, é muito importante nós percebermos que num contexto em que a situação geográfica acaba por influenciar fortemente o domínio e atribuir situações de vantagem num conjunto de operações. Nós, muitas vezes, ouço aqui com alguma injustiça as críticas que são feitas ao lado russo, no sentido de dizerem que os russos estão a progredir muito lentamente no terreno. Não basta nós termos uma tecnologia de ponta, uma tecnologia militar muito mais desenvolvida do que a do nosso adversário, se depois temos condições climáticas e temos também condições geográficas que nos impedem de exercer todo esse nosso domínio. Aqui, na Ucrânia, além de várias áreas de floresta, de várias colinas, zonas fortificadas e tudo mais, nós vemos que a geografia também acaba por conferir alguma vantagem a quem efetivamente está no terreno. Vantagem ou até desvantagem. E basicamente as estradas são um elemento ímpar para cercar, para poder isolar e para poder cortar redes de abastecimento. Porque nós assistimos numa vasta quantidade de território, muito poucas estradas. E a margem direita do Dnipro tem muito poucas estradas. Pelo que quem as controlar, desde logo, adquire uma vantagem que deixa o adversário apenas a hipótese de se deslocar por terra sem estrada
e com todas as dificuldades que isso implica. Portanto, se eu fizer aqui o zoom, para vocês poderem ver mais de perto, a zona em Hessen, nós vemos o que é que se destaca logo aqui. Vejam, temos uma grande artéria rodoviária, aqui temos uma outra, ou seja, quase que se consegue contar pelos dedos de uma mão. E é certo que os carros de combate, e os caminhões também, os blindados, veículos blindados, ou seja, todos eles têm naturalmente uma capacidade para conseguir circular em terra que não esteja asfaltada, que não esteja devidamente também pavimentada. Mas é muito mais difícil progredir no terreno desta forma. E, já para não falar, que espera-se que o terreno esteja todo limpinho e pronto, quase em formato de tapete, para se conseguir circular como deve ser. Portanto, quem controlar as estradas, sobretudo nesta margem norte do Dnipro, acaba por adquirir essa vantagem. E na prática, só entre as províncias de Kherson e Mykolaiv, eu digo Kherson porque o KH, ou seja, a adaptação dos nomes russos para o alfabeto latino é o X cirílico, não é um X, é um R, é como house, como nós pronunciamos o H em house, portanto não é Kherson, é Kherson, porque o O depois também tem uma variável em função do tipo de vogais que tem na mesma palavra, mas portanto, entre as províncias de Kherson e Mykolaiv, há quem diga que nós temos 3 frentes. O Ministério da Defesa russo trata esta contraofensiva ucraniana como estando a ser disputada em 3 frentes, mas também há quem refira a 5 frentes. Eu prefiro a abordagem das 5 frentes por um motivo muito simples. É que, com base na forma como estão organizados e estruturados os vários agrupamentos de militares no terreno, e com base na forma como os objetivos são claramente definidos no terreno e como são conduzidos ataques, percebe-se que estão divididos em 5 partes, basicamente na prática. Portanto, não estranha se virem a diferença entre 4 e 5 partes. A primeira delas é aquela que vai de Oleksandrivka até Posad Pakrovsky, portanto, que fica aqui. Esta é a primeira propriamente dita. A segunda é a que vai... Eu vou ter de fazer o zoom porque ela não se vê aqui, para vocês perceberem basicamente onde é que ela está, porque está aqui muito para baixo, está aqui, é muito mais pequena. A segunda, basicamente, é aquela que vai de Ternovipodi, que está aqui. Tive mesmo de ampliar muito, porque é uma aldeia, e que vai de Ternovipodi até Snihurivka. Fica aqui. Vou voltar outra vez a reduzir a ampliação, porque a outra depois vai de Snihurivka até Davydiv-Brid. A quarta vai de Davydiv-Brid até Vysoká-Polya. E a última vai finalmente de Vysoká-Polya até à margem do rio Dnipro. Portanto, estamos a falar de 5 zonas, de facto, que estão aqui implementadas. Ontem, os russos confirmaram que tinham perdido o controle sobre a cidade de a aldeia de Ternovivari, que eu vou tentar ampliar novamente para vocês verem onde é que ela fica. Portanto, Ternovipodi, portanto, tinham perdido o controle sobre esta aldeia e os ucranianos tinham como objetivo consolidar a posição nesta aldeia e, a partir daí, conduzir ações ofensivas para outros 3 setores. Nomeadamente a Kisolivka, que está aqui em baixo, que seria uma das principais, sem sombra de dúvida, e o que é que isso significaria na prática? Se, de facto, conseguirem chegar a Ternovipodi até Kisolivka, vejam o que é que fica aqui logo imediatamente bem perto, Kherson. E temos ainda Klapaya, portanto, ou seja, de Kisolivka, desde logo aquilo que nós estaríamos, isso significaria um avanço de cerca de 20 km no terreno, que é bastante, é bom, e uma posição vantajosa para abordar os subúrbios de Kherson, incluindo a zona do aeroporto, que eu vou ampliar para vos mostrar que o aeroporto de Kherson basicamente fica aqui. Portanto, como vem a vir aqui nos subúrbios, não fica assim tão distante quanto isso.
Ou seja, isto na prática seria uma primeira vitória digna de registro, digna de relevo, que poderia ser apresentada não só à comunidade internacional e a todos aqueles que tenham patrocinado a causa ucraniana, mas ao mesmo tempo serviria também para galvanizar os militares ucranianos de que era possível continuar a progredir no terreno. A questão é que, até agora, tirando a aldeia de Ternovipod, portanto estamos a falar de uma aldeia, não estamos a falar de uma cidade, ainda está bastante distante deste objetivo. E hoje o comando militar também russo também não fez qualquer referência a isso. E eu acredito que se os ucranianos tivessem avançado no terreno, que de facto iam ter a hipótese de, já tinham feito disso uma grande vitória e já estaríamos a ouvir disso há muito tempo. Portanto, depois temos aqui embaixo, nessa segunda zona, que vai de, basicamente, começa em Alexandrivka, nessa tal primeira zona de Alexandrivka após a de Pakrovsk, aquilo que nós vemos é que houve várias tentativas de aproximação ucraniana, mas sem qualquer avanço que pudesse ser registado. Tiveram, sim, bastantes perdas e não conseguiram qualquer tipo de ganhos no terreno. Na quinta zona, que é a de Visacapolia, até à margem do rio Dnipro, Visacapolia, exato. Visacapolia é dito em russo, Visacapolia em ucraniano, às vezes posso fazer alguma mistura, peço desculpa a todos. Aqui não houve também qualquer tipo de avanço. Os russos até hoje conseguiram neutralizar tudo nesta chamada quinta zona. Portanto, não vejo que houvesse qualquer tipo de evolução, nem tenho dados nesse sentido. No entanto, na terceira zona, na que vai de Snihurivka a Davidivbrid, nessa zona, aqui está Snihurivka a Davidivbrid, nesta terceira zona, na esmagadora maioria da linha da frente não houve progressos. Mas no final, nós temos a zona de Andrivka a Bila Krisnitsia, que eu vou aqui tentar ampliar para se poder ver melhor. Nesta zona de Andrivka até Bilohirka, portanto, que acaba por ser, aliás, até Bila Krinitsia, Bilahirka tem sido disputada pelos ucranianos, mas os russos já voltaram outra vez a tomar o controle, supostamente, de Bilahirka. Mas nesta zona, aqui sim, Bilohirka encontra-se sob o controle ucraniano, os russos já teriam recuperado, ou seja, há muitas dúvidas sobre quem é que controla neste momento esta zona, ou esta cidade, esta vila, e Davidivbrid está sob controle russo, apesar de, durante um tempo, os ucranianos se terem aproximado. Sucede ainda que os ucranianos conseguiram também assumir o controle de Sukhistavok e Kastramka. Portanto, aqui estão estas duas. Este triângulo, digamos assim, era controlado pelos russos e foi perdido nos últimos tempos, nos últimos dias, para o lado ucraniano. Ora bem, olhando para o mapa e para o progresso ucraniano, nós até conseguimos perceber qual é a verdadeira intenção. É basicamente conseguir chegar a Brukinski, porque a partir de Brukinski, é por aqui que passa a única estrada que liga diretamente Davidivbrid até à margem do rio Dnipro e fica muito, muito próxima também de Kherson. Portanto, nós falamos de uma localidade também que tem interesse estratégico, mas que ainda não caiu no controle ucraniano, ou seja, continuam com muitas dificuldades para conseguir lá chegar. A questão agora, como vocês veem, foram conquistadas estas duas áreas, que são vilas, aldeias, portanto têm alguma povoação, mas a questão é perceber a que custo é que estas pequenas conquistas são projetadas para o terreno. Porque nas operações desta quarta zona, os ucranianos conseguiram furar a defesa russa para avançar no terreno, mas tiveram perdas significativas, tal como têm tido em todas as outras frentes, onde não conquistaram até rigorosamente nada. E na prática, esta progressão do terreno que tiveram nem sequer pode ser chamada verdadeiramente uma vitória, porque os ucranianos não assumiram controle sobre qualquer ponto estratégico, nem conseguiram cercar sequer os russos em nenhum ponto. Nós tivemos um ponto aqui mais para baixo, nomeadamente, ainda agora vos dei o exemplo, em Termovipodi, que quando os ucranianos conquistaram este território, se preparavam para conquistar este território, a primeira coisa que os russos fizeram
e perceberam que não tinham necessidade de entrar num confronto diretamente com os ucranianos e causar baixas aos próprios militares russos, que ia ser inevitável, os russos concluíram que não tinham a necessidade de combater de igual para igual por uma aldeia, e a primeira coisa que fizeram foi retirar para as 3 localidades mais próximas. Recuar, não se importaram de ceder aquele terreno ao lado ucraniano, porque existe a convicção de que estão em vantagem. Na prática estão em vantagem. Mais tarde ou mais cedo vão reconquistar esta aldeia e não há necessidade de estar a causar baixas absolutamente desnecessárias, como, por exemplo, os ucranianos estão a fazer. Os ucranianos estão a trocar e a sacrificar muitas vidas ucranianas por alguns palmos de terra. 4, 8 quilómetros, mas em linha reta, mas não conseguem avançar muito mais do que isso e não conseguem cercar os russos. Onde poderia, de facto, haver alguma coisa parecida com um cerco aos russos, é já cá em cima, em Visakapolya, que, como veem, os russos, neste momento, não controlam Visakapolya. Esta área está sob disputa. Vejam que controla 2 estradas que são muito importantes até para fazer a ligação a um conjunto de outros pontos do país. E era Arhangelsky que, de facto, os ucranianos começaram por fazer pressão, conquistaram uma parte de Arhangelsky, mas depois, ao mesmo tempo, os russos conseguiram recuperar. E esta zona está sob disputa. E se os ucranianos conseguirem conquistar Arhangelsky e, ao mesmo tempo, Visakapolya, isso significará que os ucranianos aqui sim poderão já começar a apresentar algum argumento, alguma conquista verdadeiramente feita. Porque se tratam de 2 localidades com importância muito estratégica. Já no dia de hoje, os russos acabaram por comunicar uma redução, pelo menos com base nos últimos briefings dados pelo Ministério da Defesa russo, acabaram por comunicar que não têm sido... comunicar uma redução da intensidade dos ataques dos ucranianos, mas ainda assim já houve a notícia de vários ataques frustrados, mas esta redução dos ataques pode significar uma aparente mudança da estratégia, uma relocalização dos combates ou das ofensivas, pode significar muita coisa. E pode significar outra coisa, que esta noite está a ter lugar uma reunião do Conselho de Segurança da Ucrânia, liderado pelo presidente Zelensky, onde se vai fazer um balanço do atual ponto de situação da contraofensiva. Isto pode ter vários significados. Desde logo, o encerramento, o fim da contraofensiva, pelas inúmeras baixas que a Ucrânia está a ter e pela forma como está a desproteger ainda mais este território de uma forma completamente gratuita para conquistar alguns palmos de terra sem importância verdadeiramente estratégica. Ou pode significar que possamos assistir a uma reformulação das operações. Eu esperava que só houvesse uma decisão de facto, pelo menos a partir do próximo dia 8, que é quando vai haver uma reunião muito importante entre o poder de Kiev e, além de alguns dirigentes ou quadros da NATO, também com fornecedores de armamento para estudar a viabilidade de fornecer mais armamento para a Ucrânia. Portanto, acho que abandonar hoje a contraofensiva, do ponto de vista racional, eu acho que nunca deveria ter sido lançada. Mas compreendo ao mesmo tempo que o presidente Zelensky tenha de mostrar ao exterior que está finalmente a atacar, que não está só a defender, e a defender mal, e a perder em toda a linha, quer recursos logísticos, humanos, como territoriais. Tem de mostrar qualquer coisa e tem de manter alguma pressão sobre os russos, porque senão assim é uma questão de tempo, só saber quando é que de facto os russos acabam por consumar as operações na Ucrânia. Mas hoje está a ter lugar, de facto, essa reunião que eu vos falei. Kherson, de facto, está praticamente, a província inteira está praticamente conquistada. E está praticamente conquistada, mas faltam ainda aqui alguns ajustes. E esses ajustes, portanto, significam que, de facto, vamos ver como é que as coisas progridem no terreno ou não. Portanto, mas isto também é importante nós termos atenção que não é só os russos a esperarem a contraofensiva, porque na província de Donetsk os russos estão a carregar bastante em Pisky. Esperem lá que eu tenho basicamente de bloquear e remover um utilizador, não é? Porque este indivíduo
este indivíduo estava aqui a portar-se muito mal e quando é assim, as pessoas têm de ser expulsas, não vale a pena. Mas basicamente, aquilo que eu vos posso dizer ainda, vamos para o Donbass, vamos para Donetsk, para a província de Donetsk, porque isto neste momento não são só os russos na expectativa, à espera de ver como é que as coisas evoluem no sul. Não, nós também temos os russos a avançar para Pieski. Eu vou tentar encontrar, porque uma vez mais eu já sei que este mapa não me ajuda, mas eu já sei exatamente onde é que ela fica, Pieski. Portanto, veem que fica na província de Donetsk, que fica perto até da cidade de Donetsk, e basicamente na província de Donetsk os russos estão aqui a apostar fortemente na progressão no terreno. Os russos estão a controlar uma parte significativa desta zona, e isso significa que os ucranianos vão enfrentar aqui vários problemas. Como veem, nós temos aqui um rio que passa, temos até 2 pontes em Pieski, e controlando Pieski, isso significa que, basicamente, a Avdiivka, que é muito pretendida pelos russos para conseguirem, pelos aliados pró-russos, para conseguirem fazer um cerco a esta a cidade que tem uma importância estratégica significativa, mas basicamente o objetivo será, através daqui, continuar a dar a volta até conseguirem efetivamente controlar algumas localidades mais a norte, em que a Avdiivka, como vocês podem ver, ora, aqui está Pieski, aqui está a Avdiivka, e se os russos continuarem a vir por aqui, podem montar esse dito cerco mais tarde ou mais cedo. Portanto, os russos neste momento estão em vantagem aqui, os ucranianos continuam a perder homens, outros estão a ser destacados para uma frente suicida no sul. Portanto, isto é até aquela tal conversa que eu já tive mais do que uma vez, de que a manta é cada vez mais curta para os ucranianos para conseguirem tapar os pés e conseguirem tapar o resto do corpo. Portanto, começa a haver cada vez menos manta para tapar o que quer que seja. E isto é efetivamente problemático. Além disto, importa também recordar que na manhã de hoje nós tivemos uma tentativa de aproveitamento ucraniano da presença dos inspectores da Agência Internacional de Energia Atómica na central nuclear de Zaporizhia, e que basicamente os ucranianos o que fizeram foi tentar aproveitar o facto de a missão de inspectores estar a deslocar para o terreno para, com cerca de 60 elementos das forças especiais, ensaiarem um assalto para assumirem o controle da central. Eles acabaram por ser neutralizados ao longo da manhã pelos russos, porque de facto foi mais uma tática suicida, mas eu compreendo ao mesmo tempo o desespero de ter de arriscar para conquistar alguma coisa. E Zaporizhia seria outra grande notícia que de facto Zelensky poderia dar posterior, o controle da central nuclear de Zaporizhia, numa situação de desvantagem. E há até alguém, já li em mais do que um sítio, mas não consegui perceber qual é que é a fonte originária disto, que até já referiu que havia um plano de os ucranianos tomarem os inspectores como reféns, na convicção de que os russos não teriam coragem de os atacar e que, porquê? Porque as câmaras os holofotes são todos focados nestes inspectores. Portanto, se os russos atacassem um local onde estivessem os inspectores internacionais, feitos reféns ou não, por mais que os russos dissessem que eram reféns, aquilo que ia vir para a comunidade internacional, sobretudo ocidental, era de que os russos tinham atacado os inspectores da AIEA. Portanto, e ouvi falar apenas que isto foi um plano que foi equacionado, mas não foi esse o plano que foi executado. Acredito também que houve algum bom senso, dados os riscos que se poderia correr na prática. E depois, finalmente, nós poderemos vir a ter novidades sobre Kharkiv. Ainda há poucos minutos, o ministro da Defesa russo alertou para o facto de ter neutralizado uma tentativa de ataque em Kharkiv, na província de Kharkiv. E há também notícias de ajuntamento de equipamento nesta cidade. Portanto, como vocês podem ver, Kharkiv é a segunda maior cidade da Ucrânia depois de Kiev. Portanto, tem um interesse estratégico por variadíssimas razões, quer pela proximidade à Rússia e à Bielorrússia, quer também, ao mesmo tempo, porque Kharkiv, aqui está, quer pela proximidade à Rússia e à Bielorrússia, quer também pelo facto de ser a cidade natal de Viktor Yanukovych, o presidente que foi deposto
no golpe Euromaidan. Portanto, como vocês veem, nós temos aqui... podemos ter novidades nos próximos dias. A forma como se organizam as coisas em Kharkiv prometem. E prometem porque em Kharkiv, de facto... portanto, que a forma como eles estão a organizar nesta cidade promete que, de facto, possam vir a haver hostilidades. Há um interesse em também conseguir desviar os ataques russos para conseguir distribuir. É basicamente tentar fazer os ucranianos pretenderem fazer aquilo que os russos também fizeram durante muito tempo, que é distribuir o ataque em várias frentes por todo o país para obrigar a um destacamento e a uma distribuição, um deployment dos militares ucranianos em várias frentes, e assim como os russos são mais e têm mais tecnologia, conseguiam sempre obter a situação de vantagem. Portanto, sim, Kharkiv é ucraniano, mas enquanto for ucraniano, eu vou respeitar naturalmente os nomes ucranianos. Um dia que estas regiões vierem a exercer o direito à autodeterminação, então aí sim nós podemos passar, por exemplo, de Mykolaiv para Nikolaev, de Kharkiv para Kharkov e por aí fora. Portanto, estão-me aqui a perguntar, este é basicamente o ponto de situação para que percebam como é que está a contra-ofensiva ucraniana. E basicamente, como veem, a Ucrânia está a ter muitas perdas, mas em termos de conquistas territoriais não estão a ter rigorosamente nada, pouco ou nada de relevante. Portanto, os aliados estão aqui a perguntar qual é o nível de envolvimento no conflito da NATO e dos Estados Unidos neste momento. Ora bem, os Estados Unidos estão totalmente comprometidos ao ponto de ajudar, não com a presença militar no terreno. Vemos alguns drones no terreno, sim, a ajudar as operações ucranianas, mas os Estados Unidos, aquilo que fornecem, sobretudo, são dados concretos de posições russas e de alvos russos, para que os ucranianos que não têm a mesma capacidade, para que consigam saber quais são os alvos, vão desde as coordenadas por via satélite, até, de facto, a outro tipo de informações que possam ajudá-los a ser mais eficazes e, ao mesmo tempo, também eficientes nos ataques que conduzem contra as forças russas. Portanto, basicamente, este é o ponto de situação. Eu não sei se há aqui alguém que queira fazer mais alguma observação. Eu, se calhar, deixei, enquanto ia mostrando o mapa, isto, naturalmente, também está aqui... fico tapado dos vossos comentários, portanto, não consigo ver todos. Vou tentar ouvir uma série deles. E agora, basicamente, está aqui alguém dizendo que, por um lado, alguns países estão a despachar material desatualizado. Por outro, um belo negócio para os americanos que vão vender muito material para a Europa. Sim, sem dúvida. Eu já falei aqui do Lend-Lease num dos últimos vídeos que fiz. Há essa história que, de facto, os HIMARS não são operados pelos ucranianos. Os HIMARS não são operados pelos ucranianos, são operados pelos Estados Unidos à distância. Essa é uma das grandes vantagens. Não sei quem é o Sr. Ruben Rocha. Pois claro, estejam para aqui fazer este tipo de coisas. Olhem, pronto, já fica aqui. Há alguns nomes que vão aqui dizendo e pronto. Mas aquilo basicamente que eu vos posso dizer é que estão numa situação de desvantagem. Os ucranianos continuam a seguir numa situação de tremenda desvantagem. Os Estados Unidos continuam a participar. Há, de facto, o fornecimento de ferro velho, digamos assim. Estão a fazer da Ucrânia um autêntico ferro velho de veículos militares e armamento que já não serviam para nada a não ser como peças de museu. E pronto, e basicamente isto acaba por ser quase até ofensivo para o lado ucraniano, porque o lado ucraniano está nesta situação de desvantagem. E volto a dar-vos ainda mais um ponto de situação sobre aquela questão de Ravil Maganov, o famoso empresário, dirigente da Lukoil, que hoje houve muita informação contraditória. Factos que sejam confirmados pelas fontes oficiais. Maganov, de facto, padecia de uma doença do coração, estava no hospital para realizar exames médicos, juntamente com a sua mulher. Estavam em quartos diferentes, ele estava sozinho no local onde se encontrava. E, por outro lado,
o Maganov, houve uma situação contraditória que de facto tinham contado o maço de tabaco deles junto à varanda e não o tinham visto, mas depois primeiro diziam que ele se tinha atirado da janela do 6º andar da parte frontal do hospital, e depois houve outros também que tinham dito que afinal não era da parte frontal do hospital, tinha sido de uma janela numa zona lateral onde não havia câmaras de videovigilância, porque era uma zona que estava em obras. Ora bem, é difícil de conseguir saber afinal de que zona é que ele se atirou, mas depois também tivemos na fase inicial o hospital a dizer que afinal não se tinha atirado, não havia confirmação disso e tinha sido só uma parte da família a dar. Enfim, aquilo que está confirmado é que ele de facto tinha um problema de coração, estava a fazer exames médicos e que agora parece que finalmente começa a ser unânime que de facto Maganov se atirou de uma janela do 6º andar do hospital. O que é que acaba por ser aqui estranhíssimo? Desde logo, o discurso do irmão dele, que controla uma outra empresa também do setor energético, que é a Tatneft, e essa Tatneft é liderada pelo irmão do que hoje se atirou da janela, alegadamente se atirou da janela, e ele veio dizer qualquer coisa como é uma perda irreparável, mas estas coisas acontecem. Ora bem, essas coisas acontecem, calma lá, morreu o irmão dele, morreu toda a gente, portanto vamos ter cuidado com esse tipo de narrativa, não é? Mas é estranho. E o que é estranho ainda também é o comunicado que a empresa que Maganov liderava, a Lukoil, para quem não tem noção, vê-se em bombas da gasolina por todo lado. É o equivalente, se calhar, à nossa BP, à nossa Galp. Na Galp não tanto, que a Galp agora parece que já desapareceu, não se vê quase em lado nenhum, mas equivalente, se calhar, em termos de representação à BP. Portanto, quer abastecer, quer atestar, vou à Lukoil, que é aquela que tem uma grande representação um pouco por todo ao lado na Rússia. Inicialmente, aquilo que os conspiracionistas disseram logo, sobretudo aqui em Portugal, vieram dizer é que isto é muito estranho, porque o Maganov era próximo de Vladimir Putin e ele liderava a Lukoil, empresa que no início da intervenção militar veio dizer que era contra a informação, contra a intervenção militar da Rússia na Ucrânia. Portanto, a Lukoil veio fazer isto. Então as pessoas já estavam aqui a associarem o facto de a Lukoil estar contra a intervenção militar como quase um homicídio encomendado pelo Kremlin para assassinar uma voz dissonante. E depois a Lukoil emitiu um comunicado onde veio dizer algo que, de facto, baralha isto tudo. Que o Maganov faleceu em virtude de uma doença grave. Ora bem, que doença grave é essa? Foi-lhe diagnosticada alguma coisa naquele momento e ele não aguentou com o choque, sabia que era doente terminal e suicidou-se naquele instante por não querer lidar com a suposta doença? Ou seja, é esta parte que nós não conseguimos, de facto, perceber o que é que se passou com o Maganov. Portanto, vamos tentar obter mais informações. Se eu tiver aqui alguma informação, eu com certeza partilharei convosco. Portanto, está aqui o Sr. César Campos a falar-me na questão do papel da guerra cibernética no terreno e na guerra de informação e contra-informação. É assim, é aqui um ponto que eu de facto condeno na Rússia. Eu acho inacreditável como é que um país com a qualidade, com o potencial russo, com toda esta intervenção que está a levar a cabo, como é que é possível a Rússia ter uma estratégia de comunicação tão amadora? Portanto, a guerra de informação está a ser, a meu ver, claramente perdida pela Rússia. O Ocidente está a saber passar muito bem a mensagem no contexto da guerra de informação, porque está a conseguir desinformar quando e como quer, e as pessoas, de facto, aqui, quando muitas vezes surgem mensagens por parte do lado russo, muitas vezes vêm informações contraditórias. E esta questão do Maganov é só uma delas. A partir do momento em que se entende que se está a falar de uma personalidade que, dadas as circunstâncias, dado o setor onde que opera, que a morte e o suicídio vão logo causar celeuma e agitação internacional, a Rússia tem de ter a informação para poder dar para o exterior. Nem que seja para contrariar e para, pelo menos, ajudar a equilibrar a informação que vem do lado de cá. Porque do lado de cá vêm muitas vezes teorias da conspiração. Mas como são teorias da conspiração coerentes e são quase alinhadas pelos vários porta-vozes,
facilmente se confundem com a verdade. Agora, aquilo que nós temos do lado russo é uma estratégia de comunicação extremamente amadora. Eu não vejo uma estratégia de comunicação muito profissional exatamente do lado russo. E muitas vezes há até dúvidas quanto à questão quanto à questão das conquistas que são realmente feitas, porque vêm sempre discursos tão contraditórios, sempre tão abstratos, sempre tão vagos, que dão logo asa à especulação. Portanto, a meu ver, a Rússia está a perder claramente a guerra da informação, na prática, no terreno, que acaba por um lado por ser aquilo que importa, mas convinha também querer vencer sem ter a reputação tão maculada como já está a sair neste momento com esta intervenção militar. E a Rússia está a pôr-se a jeito exatamente por causa da deficiência da intervenção militar. Portanto, houve uma outra senhora que me pediu aqui alguns dados sobre onde posso conseguir informações da Rússia sem ser pelo Telegram. Há vários sites onde podem obter essas informações, mas aquilo que eu vou aconselhar é que olhem sempre para esta informação com muito cuidado. Convém ter fontes extra internet. Quando eu digo extra internet, não é só redes sociais, é também extra websites e fóruns, porque há muita desinformação. E eu vejo isso pelo Telegram, eu sigo, se calhar, 3 dezenas de canais. Se calhar a cada 2, 3 dias acaba por aparecer um que me suscita a confiança e depois logo tenho de o abandonar. Muitas vezes é frequentado por milhares e milhares de pessoas e depois aquilo que eu vejo é que acaba por fornecer informação contraditória, informação que não é possível de recortar, tenho de abandonar esse canal. Mas conseguir verificar informação que é passada por cerca de 30 canais de Telegram, diria eu assim por alto, que eu vou mantendo, não é fácil, mas depois convém ter outras fontes complementares que possam no terreno apresentar uma versão que nos permita chegar mais ou menos a uma aproximação. Não é por acaso que eu nunca me comprometi com os números, porque os números no terreno, a meu ver, os números que são dados pelo lado russo e os números que são dados pelo lado ucraniano, nós devemos ter muito cuidado com isso. Nós nunca nos devemos vincular a uma situação dessas. Há até aqui quem me indique se os canais informativos estão bloqueados, como é que a informação russa pode passar. Ora bem, instalem um VPN. É a solução mais fácil que eu vos recomendo. É um VPN. Há um VPN gratuito que eu tenho e que até vos posso aconselhar. É gratuito. Claro que há outros muito profissionais, mas há um que é o ZenMat e que permite, pelo menos, vocês fazerem ligações a países de 4 continentes distintos. Portanto, eu vou escrever aqui, podem procurar, tem uma versão totalmente gratuita. E vocês, ao ligarem-se lá, vocês vão acabar por poder escolher se querem um VPN dos Estados Unidos, da Alemanha, de Singapura ou da Roménia. E a partir daí, vocês conseguem aceder, entrar gratuitamente no VPN e conseguem entrar em qualquer meio, seja RT, seja qualquer outro meio que vocês queiram, russo, vocês conseguem sempre entrar. Existem outros VPNs, sem sombra de dúvida. Alguém está a perguntar, tem contactos russos fidedignos? É isso. São fidedignos até ao momento em que eu consigo, de facto, confrontar. Eu tenho de confrontar vários tipos de fontes de informação. E, de facto, acaba por ser decisivo os contactos russos que tenho e que acabam por me dar um pormenor, um quadro mais detalhado da situação no terreno. Houve também quem me perguntou qual é o papel do Grupo Wagner. O Grupo Wagner, eu ainda no outro dia, no debate com o Luís Ribeiro, na SIC Notícias, tive a oportunidade de dizer que o Grupo Wagner tem uma particularidade. É que, ao contrário dos neonazis, do Batalhão Azov, das Forças Kraken, além de um outro conjunto de batalhões que foram criados e que têm uma natureza neonazi, todos estes ucranianos estão inseridos no aparelho de Estado ucraniano. O Grupo Wagner não está inserido no aparelho de Estado russo. Em nenhum ponto do aparelho de Estado russo. Pelo contrário, são um grupo de mercenários que tem sido requisitado por vários Estados soberanos. Encontram-se, por exemplo, no Mali,
Na República Centro-Africana também. São contratados pelos Estados para garantir segurança porque conseguem conduzir determinadas operações no terreno com alguma eficácia e também, admita-se, com um grau de violência mais pujante do que, por exemplo, se calhar outros grupos. Eu hei depois falar mais a fundo do porquê do nome do Grupo Wagner, e o porquê do Grupo Wagner também ter qual é a ambição e qual é a composição. Portanto, vou falar noutra altura. Portanto, eu espero, para todos os efeitos, ter-vos dado informação hoje que tenha ajudado a esclarecer a posição da Ucrânia. Portanto, basicamente, neste momento é de fiasco, até o momento é de fiasco verdadeiramente. E, ao mesmo tempo, é importante perceber que a Ucrânia continua a ter inúmeras perdas que, aos poucos, vão comprometendo ainda mais até a capacidade de se poderem defender em áreas estratégicas. Portanto, se isto continuar assim, é sem surpresa que, muito provavelmente, nos próximos dias começamos a assistir à famosa ofensiva, à contraofensiva ucraniana, no sentido de vermos os russos a conquistarem território nas províncias de Kherson e de Mykolaiv, e vamos ver o que é que vai acontecer em Kharkiv. Portanto, os dados à partida que estão aqui disponíveis prometem, e vamos ver o que é que vai acontecer nos próximos dias. Quanto à Moldávia, volto a dizer, estejam atentos à Moldávia. Hoje, Sergei Lavrov falou na Moldávia, no sentido, sobretudo da Transnistria e também da Gagáusia, porque já ameaçou que se os militares russos que estão, as forças de manutenção de paz, que estão na Transnistria, se forem atacadas, que os russos vão interpretar isso como um ataque à própria Rússia, o que significa que vão exercer o direito à legítima defesa. E o exercício do direito à legítima defesa significa que os russos vão atacar a Moldávia. Tão simples quanto isso. Isto se os militares russos na Transnistria forem atacados de alguma maneira. Quanto à Gagáusia, ainda hoje Lavrov também vai falar que a Gagáusia está a ser oprimida, que a Transnistria também, e isto permite antever que mais tarde ou mais cedo nós possamos vir a ter a famosa operação militar que eu falo desde o início deste conflito. Portanto, desde logo, uma boa noite a todos. Amanhã espero poder convocar-vos novamente para um outro direto. Acho que correu muito bem. Eu agradeço o apoio de todos. Quer os gostos, quer as partilhas, quer também o apoio financeiro que têm dado, porque é muito importante para manter a independência do projeto e a continuidade do projeto. Portanto, amanhã espero trazer-vos mais novidades sobre a situação na Ucrânia, a situação da Rússia na Ucrânia, e já não correrei o erro de colocar só o mapa do Google Maps exposto e depois de me pôr a mim oculto e ao mesmo tempo colocar-me a mim em silêncio, que era uma coisa que eu não fazia ideia que estava em curso. Portanto, muito obrigado a todos, uma boa noite e até amanhã.